Bora ver aqui um exemplo. Feita uma cobrança de pênalti no futebol de campo, o goleiro defende agarrando a bola chutada pelo adversário. Se a bola for imobilizada em um intervalo de 0,1 segundo, com uma aceleração média de menos 300 metros por segundo ao quadrado, ou seja, uma desaceleração, com que velocidade em quilômetros por hora a bola chegou às mãos do goleiro? Ele quer que desconsidere a resistência do ar. Bora somar as informações aqui. Primeiro ele diz que o momento de desaceleração, desde que o goleiro pega a bola e faz com que ela pare, é de 0,1 segundo. Então, deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta. Então, o intervalo que esse fenômeno, esse caso aconteceu, foi de 0,1 segundo. E diz que a aceleração média foi de menos 300 metros por segundo ao quadrado. Viu lá a unidade de aceleração? Com que velocidade em quilômetros por hora a bola chegou às mãos do goleiro? Bom, o exercício não diz, mas a gente percebe que a velocidade final é zero. Ele não diz, mas se a bola vem com uma velocidade e o goleiro segura, ela parou. Aí essa interpretação que a gente precisa. Ele quer a velocidade com que ele chegou nas mãos do goleiro, então V0. Bora jogar na nossa equação? Aceleração igual a ΔV. Por enquanto eu vou escrever, apesar de que tem a mesma cara da equação de velocidade. Bom, aceleração menos 300. ΔV vai ser V menos V0. Final menos inicial. ΔT eu não vou desmembrar porque eu tenho já o valor dele como eu preciso. Então, menos 300. Velocidade final, 0. Menos a inicial, que é o que eu quero, sobre ΔT, 0,1. Esse 0,1 pode ir multiplicando para lá. E se você desconfiar de mim, refaça essa conta. Mas 300 vezes 0,1, brigando com as vírgulas, aí vai dar 30. Do outro lado, 0 menos V0 vai ficar menos V0. Ué, muda todo mundo de lado, ou seja, esse menos V0 vai virar V0 e o menos 30 vai virar 30. Então, ficou que a velocidade inicial dele é 30. 30 o quê? Qual é a unidade de velocidade? Metro por segundo, quilômetro por hora? Dá para perceber lá no exercício que está tudo em segundo, está tudo em metro, metro por segundo. Então, essa velocidade vai ser metro por segundo. Não é o resultado final. Como assim, Thiago? Não era o que ele queria? Ele quer em quilômetro por hora. Quilômetro por hora. Para eu descobrir quanto é isso em quilômetro por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6. Não vão esquecer disso, tá? Não vão. Então, 30 vezes 3,6, 30 vezes 3,6 dá 108 quilômetros por hora, tá? Tiago, se eu não lembrasse disso, aí você tem que rever a aula lá atrás. Você ia ter que transformar 30 metros para quilômetro, que aí você ia voltar 3 casas, ia ter que transformar esse 1 segundo em hora. Então ia ficar 1 sobre 3.600. E aí trabalhar toda essa matemática para chegar no mesmo resultado. Muito bem. E agora, quase de uma forma parecida, vamos definir a função horária de velocidade no movimento uniformemente variado, no MOVE, né, para os íntimos aqui. Bom, eu vi lá em cima a equação da aceleração, que vai ser ΔV, já vou escrever aqui V menos V0, e T menos T0. Considerando que esse instante inicial vai ser zero, ou seja, o início do nosso estudo, eu passo esse T, multiplicando para lá, vai ficar A vezes T, e ficou V menos V0. Trabalhando todos esses termos aí, fica V igual a V0 mais AT.
Essa aqui é a nossa equação, essa é a nossa função horária ou equação horária da velocidade no movimento uniformemente variado. Bora entender o que ela está expressando para nós? Eu tenho que, todas as vezes que eu colocar um instante ali no lugar de t, eu vou descobrir uma velocidade. Isso aqui é uma função, ou seja, a velocidade está em função do tempo. Dependendo do instante, eu tenho uma velocidade. Quanto mais esse tempo passar, mais essa velocidade vai variar. Por quê? Porque eu tenho uma aceleração ali do lado do tempo, correto? Então aqui eu tenho o instante ou o tempo, instante, que está em segundo, né? Aqui do lado eu tenho a nossa aceleração. Olha só aqui, o que você precisa guardar? O termo que está encostado, grudado no t, nesse caso aqui vai ser aceleração. Aqui é a velocidade inicial, ou seja, com quanto que ele começou o nosso movimento. E essa aqui é a nossa velocidade final do estudo em questão. Bora ver alguns exemplos de funções horárias. Olha aqui. Primeiro diz assim, V igual a 20 mais 3t. Ou seja, a gente reconhece que o 20, como ele está isolado, não tem nenhum t ligado a ele, ele vai ser a velocidade inicial. Já como o 3 está colado no t, reconhecemos como sendo a aceleração. E assim por diante. Olha, a terceira, V igual a t. Ué, cadê o termo que não está ligado ao t? É zero, se ele não está lá. E quem está ligado ao t? É o 1. Muito bem. Agora tem uma situação bem interessante aqui, que vão perguntar para você, com essa equação horária da velocidade, em que instante o móvel muda de direção. Como assim muda de direção, Thiago? Porque é possível que o móvel esteja com uma velocidade positiva e a aceleração está puxando ele para trás a tal ponto que tem um momento em que ele vira para recomeçar. Então tem esse momento que ele para e inverte. Aquela velocidade que era positiva vira negativa e assim por diante, certo? Quer ver um exemplo? Bora ver quanto é que dá essa quarta aqui. V igual a 35 menos 0,75t. Em que momento ele inverte de posição? O segredo é você fazer a velocidade final sendo zero. Porque não importa com que velocidade ele esteja, ele vai ter que parar, vai desacelerando, para e vira para voltar. Então aqui está o segredo. Usando aquela penúltima equação, V igual a 35 menos 0,75t. Para saber em que instante ele muda de posição, muda de sentido, eu faço a velocidade zero, porque ele tem que zerar para virar. Passa esse 0,75t para lá, vai ficar 35. E aí, agora ele passa dividindo esse 0,75. Muito bem. E por fim, eu faço a divisão. E com a mágica da edição, eu descubro que esse instante, pensando que está tudo no SI aqui, está tudo em metro e segundo, então em 46,67, ou por que não dizer 66666, esse móvel muda de direção. E aí ele estava com 35 positivo e freando. Esse menos 0,75 é uma aceleração negativa, ou seja, ele estava retardando. E aí ele parou e virou. E a partir daí ele começou a ter um movimento, uma velocidade negativa, tá? Porque ele virou, agora ele está negativo. Mas essa seria a interpretação. Por exemplo, aqui, a tabela mostra valores da velocidade escalar em função do tempo de um móvel.